Ao praticar este princípio da natureza do poder espiritual, estamos vivendo a vida de Cristo. O Mestre não temia doenças, nem morte, ele não temia Pilatos. Não poderias ter nenhum poder contra mim, a menos que te fosse dado de cima. Pilatos é apenas outro nome para o tirano particular que parece operar em nossa experiência. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que devemos viver sem medo e reconhecer o poder espiritual. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a liberdade? Ô Gilson, lidar com a vida neste momento, compreender aquilo que este momento representa, não se ocupar com o modelo do pensamento, com o que o pensamento diz sobre a vida. É lidar com a vida em liberdade. Assim, a pergunta é: o que é liberdade? Acabamos de colocar para você. Liberdade é dar uma resposta para o momento presente. Sem alguém envolvido com a busca de um resultado, de uma compensação, de uma gratificação. Sem o peso da necessidade do reconhecimento, ou de acertar, ou de não falhar. Liberdade é basicamente viver sem sofrimento. Uma vida sem sofrimento requer a investigação da natureza daquele que sofre. Observe que a ausência da liberdade, a privação da liberdade, é uma qualidade de sofrimento. É, na verdade, um terrível sofrimento. Não ter liberdade. E nós não temos liberdade quando não temos espaço. O espaço para se movimentar. O espaço para ser. Ser é liberdade. Não temos esse espaço quando estamos em sofrimento. Podemos descobrir a vida sem sofrimento? Por que é que há tanto sofrimento na vida? Repare a pergunta. Para investigar essa questão da liberdade, nós temos que investigar aquele que não se sente livre. E por que é que ele não se sente livre? Porque ele se vê em sofrimento. Ele está em sofrimento porque não tem espaço. A presença da liberdade é a presença do espaço. Na ausência do sofrimento, é possível se movimentar. O que é este elemento presente? Qual é a verdade deste elemento que sofre? Haverá uma separação entre você, aquele que sofre, e o sofrimento? Entre você, aquele que não sente espaço e, portanto, não tem liberdade, e a liberdade? É o que nós precisamos aqui compreender, investigar. Não existe uma separação entre aquele que sofre e o sofrimento.
entre a liberdade e aquele que não sente espaço para a liberdade. Ô Gilson, nós precisamos deste espaço, desta liberdade. Você pergunta a verdade sobre a liberdade. A real resposta para esta pergunta consiste na visão clara daquilo que você é em sua natureza verdadeira, em sua natureza essencial. Nós estamos nos confundindo com o pensador, com o experimentador, com a pessoa. A pessoa jamais irá conhecer a liberdade. O pensador jamais irá conhecer a liberdade. Aquilo que esse sentido do eu nos dá é a ilusão de alguém aqui. Alguém tendo pensamentos. De alguém aqui presente, sendo uma pessoa, vivendo dentro de um modelo de particular vida. Uma vida que o pensamento construiu para cada um de nós. Observe que a presença do pensamento em nós é a presença de um conhecimento que já trazemos do passado. É com este passado que estamos lidando com a vida neste momento. Isso nos coloca em uma restrição, em uma limitação, porque olhamos para a vida a partir do conhecimento que trazemos. Nós estamos diante de algo que carrega um espaço indescritível. Eu me refiro à vida. A vida é este espaço ilimitado, extraordinário. E, no entanto, como pessoas, neste eu, como alguém, vivendo a vida da pessoa, estamos vivendo a vida do pensamento, do conhecimento. Assim, a forma como estamos lidando com o momento presente a partir do conhecimento, que é o pensamento, que é o passado, é uma forma estreita e limitada de vida. Assim, nós temos que investigar a natureza daquele que sofre, que é este alguém, da natureza daquele que não se sente em liberdade, que é este alguém. Jamais conheceremos a verdade da liberdade enquanto estivermos vivendo neste modelo do eu, da pessoa. A liberdade, ela está presente quando você assume a realidade da vida sem o eu, sem o ego, sem este alguém. É a presença da vida sem a presença da vida no pensamento, da vida pelo pensamento. Repare, nós desconhecemos isso. Porque a forma como estamos constantemente lidando com o momento presente é a partir do passado, que é o conhecimento que temos, que são as lembranças que trazemos. É isso que nos impede de ter a compreensão real da liberdade. Portanto, não podemos ter no dicionário uma descrição da liberdade e, a partir da descrição, uma vida real em liberdade. Porque o que temos em uma descrição de dicionário, ou em uma palestra, ou em letras de música, ou em poesia, são palavras. São palavras ou melodias.
A real liberdade é a ciência da vida, livre da vida da mente, da vida no pensamento. Todo o conhecimento que nós temos nos colocou dentro de uma limitação de existência particular. A vida do ego é assim. A vida do eu é assim. Por que temos enfatizado aqui com você a beleza do encontro com nós mesmos? Pelo autoconhecimento. Porque neste encontro se revela aquilo que está fora do eu, fora da pessoa. Este encontro representa o encontro com a própria vida divina, que é a vida deste ser, que não é você como você se vê, não é você como você pensa ser. Isso está dentro do formato do pensamento, da memória e de todas as experiências reservadas em você no conhecimento adquirido. Aqui estamos diante de algo muito mais amplo, de uma dimensão indescritível, que é a realidade do Supremo, a verdade da vida, deste ser. Jamais teremos a ciência da liberdade vivendo na mente egóica, vivendo nesse sentido do eu. Precisamos romper com esta condição. Então haverá esta constatação, esta descoberta. É a realização daquilo que aqui está presente, se revelando neste momento, quando o passado termina, quando a ilusão não está mais. Quando não temos mais a sombra do pensamento, temos a luz da realidade suprema, da real liberdade, da verdadeira liberdade. É o que estamos aqui com você, tomando ciência, assumindo, descobrindo o que é a arte da meditação, que requer naturalmente a presença desse estudo de nós mesmos, desta investigação da ilusão que representa a vida do eu, a vida do ego. Portanto, a base é sempre a verdade sobre você. Esse aspecto ilusório de existência pessoal e a realidade daquilo que está além da pessoa. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal sobre o tema do medo. Ele faz o seguinte comentário: Mestre, a opinião do meu chefe me apavora. Como vencer este medo? Repare, você diz, o meu chefe me apavora. Na realidade, você está lidando com uma ideia, com uma imagem, com uma representação mental dele ou dela. É assim que estamos lidando com o outro. Na verdade, é assim que estamos lidando com nós mesmos. Porque, repare, o medo está em você. A forma como estamos representando o outro para nós mesmos, observe isso, é a maneira como estamos lidando com nós mesmos nesta relação. Não é o outro o problema. O problema é a pessoa que eu sou. Uma vez que a pessoa que eu sou é a imagem que está estabelecida aqui pelo pensamento sobre quem eu acredito ser. A imagem estabelecida aqui
neste cérebro, sobre quem o outro é e sobre o que ele representa para mim, para este eu. A sua intenção é se livrar do medo dele. Observe, o seu medo não é o medo dele. O seu medo está em você, no pensamento, na forma como o pensamento representa para você a figura que ele é. Não existe uma separação entre você e o medo. Não é do medo dele que você tem que se livrar. É da imagem que o pensamento estabeleceu em você, sobre quem você é, na ideia do que ele representa para você. Repare, aqui não se trata de se livrar do medo. Aqui se trata da ciência do fim da autoimagem, da imagem que o pensamento estabeleceu em você, sobre você, que sustenta a imagem que você faz sobre ele. Quando temos o fim desta autoimagem, nós não temos a libertação do medo. Nós não temos este vencer o medo. Isso pode ser ainda pior. A ideia de vencer é algo que temos que vencer sempre. Aqui não se trata de se libertar do medo dele. Aqui se trata do fim do medo. Quando temos o fim desta autoimagem. Quando você não se separa da autoimagem para se livrar, para rechaçar, para reagir a esta autoimagem, quando fica claro que esta autoimagem é a própria imagem que você está fazendo dele ou dela, você não se separa. E quando você não se separa, o que ocorre quando não nos separamos daquilo que queremos nos livrar? Ou daquilo que desejamos? O que ocorre quando não existe essa separação entre este eu e aquela outra coisa? Todo o nosso movimento de condicionamento, algo que nos acompanha já há muito tempo, é de reagir a partir do eu, para se livrar do não eu. O não eu é o chefe, o eu é aquilo que sinto ser. Então nós temos esta dualidade e o que temos feito, estamos fazendo, é reagir. Aqui temos que investigar, olhar, observar, ficar ciente daquilo que aqui está presente. Quando não nos separamos disso, há algo presente. Este algo é esta energia, é este sentimento, emoção, sensação, mas não existe este eu para se proteger, para se livrar, para vencer. Quando não temos esta separação, estamos diante de um olhar, de um perceber, sem reagir. Então, neste momento, algo acontece. Quando fica claro que não existe nada para fazer, porque não existe este eu que possa fazer. Não existe esta pessoa para vencer.
para se livrar, algo acontece. Experimente ficar ciente daquilo que aqui está presente, sem reagir. Então, neste momento, há uma liberação do medo. O medo é liberado não porque o medo vai embora ou é vencido, é porque o elemento presente no medo é o próprio eu. Livre deste eu, este medo termina. A presença desta autoimagem se dissolve. É o que estamos aqui trabalhando com você. Nós temos encontros online para trabalhar isso, para investigar isso com profundidade. Isso requer a presença do autoconhecimento, a presença da arte da meditação. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver, compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo e poderoso, que é pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença ao seu redor. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença, nessa energia de graça que o mestre compartilha. E pegando essa carona, de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, podemos ter uma visão e uma compreensão além de toda a limitação do conhecimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.